Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, aos Romanos 11, a partir do verso 33. Aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podeis assentar. Esse texto, irmãos, que traz uma inspiração poética ao apóstolo Paulo, que o escreve, é um irromper de louvor, de adoração, no meio de uma exposição temática. Lembremos-nos de que aqui trata-se de uma carta. Nós não temos aqui um livro de teologia sistemática, uma exposição acadêmica, mas uma palavra pastoral para uma igreja, um povo com o qual Paulo está enlaçado com vínculos de comunhão. Escrever para ele era como pregar, e não como escrever um manual. E aqui, depois de expor o plano de Deus, ele próprio é contagiado com aquilo que diz. Ele, quando fala, é também afetado por suas próprias palavras, porque elas lhe vêm da revelação de Deus. Lhe vêm por inspiração divina. E então, maravilhado com o plano divino, ele irrompe com este hino de louvor, com esta expressão de adoração que nós lemos aqui. E de um modo particular, esse texto traz adoração a Deus em razão de sua sabedoria. A interjeição, o or, mostra o espírito suspenso de Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e que inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está adorando a Deus por sua imensa sabedoria. Nós poderíamos aqui falar da sabedoria de Deus em função de várias de suas ações, de vários de seus propósitos. Mas eu selecionei aqui algumas coisas para falar, para que nós vejamos a profundidade da sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, lembremos-nos de que este mundo não veio de uma casualidade, de um Big Bang, que sem que se possa dizer por que aconteceu, teria acontecido sem que tivesse autor. A vida não veio, como se encontra agora, apenas por processos casuais, por coincidências ou probabilidades ao longo de muito tempo. A vida inteligente não é fruto de uma evolução. Se você encontrasse um artefato de qualquer cultura enterrado, como um arqueólogo faz, jamais elaboraria uma tese de que aquilo fora feito por um conjunto de coincidências, de acumulações, que deu aquela forma proporcional, harmônica. Você logo concluiria que
algum tipo de tribo teria morado naquela localidade, algum tipo de agrupamento existia, e que aquilo ali era uma expressão criativa deste grupo, de sua cultura. Os arqueólogos encontram inúmeras coisas subterrâneas, aterradas, flechas, objetos, mas ele nunca precipita-se a concluir que aquilo veio de um conjunto de acumulações coincidentes. Ele logo percebe que ali é fruto de uma inteligência. Se nós trasladássemos aquilo que nós temos na arqueologia, no bom senso cotidiano, no senso comum, para este universo, não seria outra a nossa conclusão, senão de que um Criador fez todas estas coisas. É preciso bloquear muitas coisas na mente. É preciso inverter a forma habitual de se raciocinar para chegar a conclusões como aquelas da teoria da evolução ateísta ou como aquelas de um Big Bang que não teve um originador para ter sido sua causa. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. A Escritura diz que os atributos de Deus, sua eterna divindade, se evidenciam nas coisas criadas, de modo que os homens são inexcusáveis, indesculpáveis, se eles adorarem ídolos ou se eles negarem a existência de Deus. Porque o mundo ao nosso redor, a criação toda, clama, evidenciando o seu Criador para os nossos ouvidos. Nós podemos ver no universo a sabedoria de Deus. Jó fala da inescrutável sabedoria de Deus através da qual ele fez este mundo. Aliás, Jó está no seu livro perturbado por todas as aflições que lhe haviam vindo. Ele não sabia o porquê. Seus amigos diziam que era por causa que ele havia abandonado a Deus, mas ele sabia que não havia abandonado. O que o diabo queria ao afligir Jó era que ele blasfemasse. Ele não blasfemou, mas ele ficou confuso. Por quê? E quando Deus se lhe apresenta para virar o seu quadro, abençoá-lo e mostrar que tinha um propósito com tudo aquilo que lhe acontecera, Deus aproveita para dizer: Jó, onde tu estavas quando eu fiz todas estas coisas? E ali nós temos uma descrição de vários detalhes do mundo criado. E Deus dizendo a Jó que ele não poderia sondar como fora feito tudo aquilo. Nós temos o salmista dizendo que nos é um mistério como se formam os ossos, como se forma a vida no ventre materno. Meus amados irmãos, nós podemos ver ordem nesse universo. Os planetas, mais particularmente no sistema solar, giram dentro de sua órbita. Se dela saíssem um pouco para cá, um pouco para lá, nós teríamos um desastre cósmico. Se a Terra fosse mais próxima do Sol, nós seríamos queimados. Se mais afastada, nós morreríamos pelo frio. Então nós vemos padrões exatos. Nós podemos perceber nas 4 estações do ano a serventia que elas possuem para a forma de se encontrar a vegetação. Nós podemos observar a distinção entre o dia e a noite. Se sempre fosse noite, nós não teríamos como trabalhar. Por isso existe o dia. Mas ao mesmo tempo a noite traz-nos a quietude, paralisa tudo por falta do sol,
para que haja a possibilidade do descanso. Nós podemos perceber que há terra e mar. Se só houvesse mar, nós não teríamos de onde tirar o nosso pão. E se tudo fosse terra, nós não teríamos água. Um criador, um artista sábio, criou todas as coisas, deu ordem a todas as coisas através da sua sabedoria. Uma das coisas que mais incomodava o filósofo grego Platão era saber como o homem estava sendo uma alma inserido dentro de um corpo. Ele percebera que o corpo pertencia à terra, mas ele dizia: a alma é algo celestial. Como essas duas substâncias puderam no homem se encontrar, se entrosar? Ele criou mitos para explicar isso. Já dizia que os seus mitos não eram, na realidade, como as coisas foram, mas eram tentativas de explicar o que aconteceu. Imaginou espíritos pré-existentes vivendo no céu e depois, por alguma transgressão, descendo em direção à matéria e ficando enclausurados no corpo. Ele fez várias explicações mitológicas alternativas, tentando encontrar um caminho para essa junção. Mas a Bíblia nos diz como Deus fez. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o espírito de vida. O nosso corpo veio realmente da terra e do pó, mas o nosso espírito veio de Deus. Por isso que em Eclesiastes a Bíblia fala da morte, diz: e o pó volte, e o corpo volte ao pó, e o pó volte à terra, de onde era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A Bíblia diz que Deus soprou o espírito no homem e ele tornou-se alma vivente. Em Zacarias 12:1 é dito que Deus formou o espírito do homem dentro dele, não houve pré-existência. Deus fez esse ajuste. Interessante como isso perturbou pessoas no passado. Descartes, o filósofo, procurava até uma glândula no corpo, que seria a ponte entre o espírito e o corpo. Mas nós não podemos saber exatamente como isso se dá, mas nós sabemos quem fez. Deus criou-nos dotados de racionalidade. Com essa racionalidade, nós não só fazemos cálculos, mas descobrimos a ordem do universo. Interessante que os homens, pelas descobertas científicas, se tornam arrogantes, quando na verdade o que o homem descobriu é bem pequeno em relação a tudo que o universo é. Os homens são tão falhos e desviados que eles, pelo pouco que conhecem, se tornam arrogantes, em vez de, diante do universo maior do que o conhecimento deles, eles percebam a existência do Criador e se debrucem para adorá-lo. Na verdade, a atitude mais racional de um cientista não seria a soberba, seriam os joelhos curvos, seriam a atitude de adoração a Deus que fez todas estas coisas. Eles descobrem coisas por cálculos antes de poderem fazer a observação, presumindo que o mundo segue padrões matemáticos, e não percebem que esta presunção só seria lúcida se nós imaginássemos que o Deus que fez todas estas coisas é o ser pensante por excelência. Em tempos passados, onde houve mais humildade, homens como Kepler, quando descobriam alguma lei que regulava alguma coisa no universo, eles adoravam a Deus quando faziam a descoberta. Kepler dizia: acabei de pensar um pensamento de Deus. Acabei de pensar aquilo que anteriormente esteve na mente de Deus que fez. Tudo isso que eu agora descubro, que eu agora sei o que é. Nós vemos a sabedoria de Deus no universo. É verdade que o mundo está caído, a terra foi maldita por causa do homem. Por causa do pecado entrou a enfermidade e a morte.
E algumas coisas pontualmente aparecem desordenadas, mas mesmo assim, os homens que estudam as coisas criadas, eles conseguem encontrar como era a ordem original. Exemplifico: se eu estiver doente, um órgão meu não estiver funcionando corretamente, ainda assim o médico saberá o que falta para esse órgão funcionar. Porque na própria lógica de funcionamento do meu corpo, ele decifra a ordem original, que pode estar, no meu caso, falida por uma disfunção. Ele consegue apreender a sabedoria com que o mundo foi feito. Portanto, nós vemos a sabedoria do Criador claramente na Bíblia. Isso evoca na Escritura, da parte de seus autores, atitude de adoração. Veja o que a Bíblia diz no Salmo de número 74, versículos 16 e 17. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. No Salmo de número 104, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, com um vestido, as águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra, e o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de ceifa, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgios para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Se os homens fossem realmente racionais, não teriam por que se ufanar gritando ciência, ciência, como se ela os fizesse independente de Deus, mas dobrar-se-iam para adorar aquele que fez todas estas coisas, em relação às quais o conhecimento humano é bem pequeno, apesar de tanta arrogância. Devemos adorar a Deus pela sua sabedoria. Quantas pessoas vivem uma vida tão mecânica, rotineira, repetitiva, saem de casa, vão para a faculdade, vão para o trabalho, voltam, dormem, todas as coisas naquele mesmo horário,
e perderam aquele espanto que tinha todo ser humano na infância, quando olhava deslumbrante para o céu e via as estrelas e o céu azul, e se perguntava o que é aquilo, por que existem as estrelas, quem fez todas estas coisas. De certa maneira, nós temos que voltar a esta infância. Os homens estão tão dominados pela tecnologia, absorvidos por estas coisas, que perderam a capacidade de olhar ao seu redor, perderam a capacidade de entenderem aquilo que Kant disse quando falou: duas coisas me espantam, o céu estrelado acima da minha cabeça e a lei moral escrita dentro de mim. O Deus que criou este mundo pôs no homem também uma lei moral, pela qual ele tem sua consciência como instrumento de juízo para lhe advertir do bem e lhe reprovar do mal. Homens que reiteram seus pecados fazem calar a voz da consciência, mas originalmente ela estava lá como uma lembrança da moralidade que corromperam. Meus amados irmãos, nós devemos nos fazer as perguntas que fazíamos na infância. Nós devemos nos maravilhar outra vez com este mundo criado, com a sabedoria do artista que fez todas estas coisas, que disse haja luz e houve luz, que disse produzam as águas os peixes e elas produziram, apareçam as aves no céu. O Deus que disse eis que tudo é muito bom. Quando ele disse isso e deixou isso registrado na sua palavra, foi para nós. Deus não estava dizendo para si mesmo, estava dizendo para você dar o amém. Eis que tudo é muito bom, para você dizer amém. Portanto, nós devemos olhar para a criação e adorar a Deus pela sua sabedoria. Mas Deus é o regente da história, é o governante da história humana. A Bíblia é um livro essencialmente histórico. Seus temas não poderiam ser compreendidos senão dentro da história. Adão pecou e transgrediu, Deus lhe pronunciou palavras de maldição, mas em sua misericórdia prometeu o Messias. Julgou o mundo no dilúvio, mas depois escolheu Abraão, para dele vir a nação, da qual também viria o Messias. Escolheu os patriarcas, depois de Abraão, Isaque e Jacó, formou as 12 tribos de Israel, e da linhagem de Davi prometeu o Messias. Este povo de Israel é outro mistério que a humanidade não sabe explicar, porque naquela época havia moabitas, filisteus, perizeus, mas ninguém ouve mais falar desses povos. Mas o povo de Israel está aí até hoje. Este povo foi subjugado pelos grandes impérios, atacado pela Síria, levado cativo para a Babilônia, oprimido pelos gregos, pelos romanos. Todos esses impérios caíram e o povo de Israel está aí. Línguas antigas desapareceram, mas o hebraico ainda é falado. E este povo, espalhado por toda a terra, perseguido por nazistas e comunistas, pelas cruzadas católicas romanas, pela Inquisição, este povo sobreviveu e, de acordo com a promessa contida no profeta Isaías, retornou à sua terra. Deus governa a história. Deus governa a história em sua grande sabedoria. Alguém diz, pastor, como Deus governa a história e há tantos males na história? É porque o governo de Deus não subtrai a liberdade dos homens. Deus governa uma humanidade caída. E Deus tira o melhor mesmo daquilo que os homens fazem em seu fracasso. Deus governa um mundo que procura os maus caminhos, mas Ele governa para promover salvação, para promover redenção. É o que nós lemos neste livro.
Interessante que o governo de Deus surpreende, irmãos. O governo de Deus na história surpreende. Porque Deus zomba da sabedoria humana. Na sua providência, no seu governo providencial dentro da história. Deus sabe que o homem é arrogante, como eu falei, até na sua pequena ciência. E Deus pega o homem na sua astúcia. Lá em Jó, a Bíblia diz o seguinte, no livro de Jó, capítulo de número 5, verso 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. A sabedoria de Deus, irmãos, está revelada acima de tudo. Em Ele, na sua providência, usar coisas insignificantes para fazer coisas gigantescas, para surpreender os homens, porque Ele age pelas vias de onde os homens não esperam. Os homens fazem os seus cálculos, como Deus faria se agisse. Olham para cá, para acolá, e Deus vem pelo outro lado, surpreendendo todos os homens. O gigante Golias desafiou o povo de Israel. Ele não foi ao chão pela instrumentalidade de um guerreiro musculoso, mas do pequeno Davi, que não aguentava nem o peso da armadura que Saul quis lhe dar. O gigante Golias veio dizendo que estava enfrentando um cachorro quando viu Davi. Davi disse: tu vens a mim com a espada, a lança, o escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele dia uma funda venceu o escudo e a espada, e uma pedra derrubou o gigante. E esse Davi tornou-se rei de Israel. Diante dos muros de Jericó, Deus orientou o seu povo para que ficasse andando em círculos em volta da cidade, tocando trombetas, uma atitude aparentemente sem nenhuma racionalidade. Tornou-se aquilo ali, para o povo de Jericó, um objeto de zombaria. Mas o que é que acontece? O povo foi todo para as muralhas, para ficar olhando lá de cima, para zombar daquele povo, fazendo aquela coisa esquisita de andar em círculos, tocar trombeta. E então, quando Deus determinou as muralhas para cair, todos os que estavam lá, a grande multidão que tinha ido para ver aquela loucura, foi abaixo, junto com as muralhas, e Israel se apoderou daquele lugar. Esse é o nosso Deus, que nos surpreende, que faz coisas além da nossa imaginação. José do Egito teve sonho de que ele governasse sobre seus irmãos. Os seus irmãos ficaram revoltados com isso e disseram: vamos acabar com esses sonhos de José, vamos vender logo como escravo. Mal sabiam que estavam concretizando o sonho. Vendido como escravo, ele terminou no Egito, e lá, tendo passado por situações difíceis, chegado à prisão, da prisão saiu para interpretar o sonho de Faraó, tornou-se alguém importante, um ministro de Faraó. E depois, quando a fome veio no território em que habitavam seus irmãos foram lá para buscar socorro, e chegando lá, descobriram que aquele perante quem eles se dobraram para fazer o pedido era o irmão que haviam vendido como escravo. E José do Egito disse: vocês intentaram contra mim o mal, mas Deus converteu em bem. Aleluia! Como um farmacêutico pode pegar uma substância venenosa e fazer mistura com outras e transformar num remédio, assim o nosso Deus pode pegar os males e no seu trabalho, na sua mistura, fazer aquilo redundar em bem, porque Ele é governante, soberano e sábio. Quando Moisés foi a Faraó, poderia ele ter
feito logo aquela última praga, aquela pela qual o faraó rendeu-se, quando seu filho foi morto, e logo o faraó teria deixado o povo ir. Mas Deus quis contar com a resistência de faraó para operar várias pragas até chegar na última, porque Deus disse: assim o meu nome será conhecido em toda a terra. Este homem não quer agir corretamente, não quer me servir, pois então ele vai servir para os outros. Eu te levantei, Deus disse a faraó, para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. A história sobre aquelas pragas se difundiu por todo lugar. Quando o povo de Israel estava indo na direção da terra de Canaã, lá em Canaã já se sabia. E um habitante lá daquela terra de Jericó, Raabe, se converteu e se uniu ao povo de Deus, por aquilo que havia tido notícia de tudo que Deus havia feito no Egito. Esse é o nosso Deus. Quando nós lemos o livro de Atos, nós ficamos tristes quando vemos a morte de Estevão. Estevão era um diácono e pregador cheio de poder, cheio de fé. Ninguém resistia à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Quando nós lemos sobre sua vida, o que ele estava fazendo, nós temos assim uma intuição de que ele seria um grande missionário. Mas com brevidade de vida ele sucumbe, sendo Marte. Mas o que nós não levamos em conta é que o viu morrer o apóstolo Paulo, que não era ainda o apóstolo Paulo, era Saulo, perseguidor da igreja. E foi o que ele viu e ouviu de Estevão que o impressionou tanto que por fim o fez render-se a Cristo quando Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco. E Estevão morreu para deixar um outro que faria mais do que ele, o apóstolo São Paulo. Portanto, nós percebemos como Deus governa, irmãos. Com a morte de Estevão veio uma perseguição sobre a igreja e a espalhou. Deus havia dito para a igreja pregar em todas as partes, mas eles começaram a pregar em Jerusalém, formou-se uma grande comunidade. E eles não saíam de lá para fazer missões em outro canto, mas com a morte de Estevão veio uma perseguição. Eles foram espalhados e Deus, pela perseguição, levou o evangelho às outras partes. Tentavam matar os cristãos, e alguém pode dizer que tragédia, cristãos eram devorados por animais em arenas, eram queimados, eram mortos pelo Império Romano. Mas foi aquilo ali que gerou conversão de muita gente. Os teatros, as arenas, lotavam para ver o espetáculo. Imaginavam cristãos correndo e animais perseguindo-os para dilacerar o corpo deles. Mas quando as pessoas chegavam ali, viam cristãos cantando. E até os animais recuando, intimidados. Até os animais ficavam surpresos com aquele povo ali cantando, e muita gente começava a se questionar: eu não estou pronto para morrer assim, eu não tenho essa esperança, eu não tenho essa segurança. Um grande pai da igreja chamado Justino de Roma estava numa dessas arquibancadas e ele deixou sua vida filosófica pagã e abraçou a fé, vendo a maneira como os cristãos morriam. E Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso nós não precisamos desesperar, irmãos. Deus está no comando. Às vezes a situação parece difícil para a igreja, para a obra, para as nossas vidas individuais, mas fiquemos no centro da vontade de Deus e esperemos que Deus, na sua sabedoria, dê sentido a todas as coisas, porque Ele governa, Ele administra. Aleluia. As pessoas prenderam o apóstolo Paulo e disseram: pronto, agora a expansão do evangelho acabou. O principal pregador deles está na cadeia. Nunca imaginavam que ali na cadeia Paulo ia escrever as cartas. Paulo pregando falava só aquele povo. Paulo preso fala até hoje, porque escreveu cartas na prisão.
E Paulo diz assim aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Os irmãos, vendo que Paulo não recuou com a perseguição, não se intimidou, criaram coragem também para começar a pregar. Deus governa a sua igreja em sua sabedoria. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Este bem não é o bem-estar mundano e secular, a aquisição de coisas materiais. Este bem é espiritual, é o propósito de Deus no seu reino. É a nossa santificação. Deus está no comando da história e dos acontecimentos. Confia nele, meu irmão, espera nele. Aleluia. Para Jó pareceu confuso, mas Deus continuava no comando. Quando tudo parece esquisito, Deus ainda está no comando, Ele ainda está lá. Ele ainda está lá. E o evangelho que pregamos, irmãos, é a manifestação gloriosa também da sabedoria de Deus, que surpreende os homens. Quando o homem transgrediu e pecou, ele arruinou sua natureza. E todos os homens que do primeiro vieram ao mundo, vieram com uma natureza arruinada pelo pecado. De maneira que falta ao homem, em sua condição caída, as energias para fazer o bem como Deus requer. O bem que ele julga fazer pode ter valor social, mas não atende ao padrão mais exigente de Deus, que não quer só atos, mas um coração que faça aquilo por amor integral a Deus, para a glória de Deus, sem autopromoção, sem autogratificação. E o homem sempre toma do que faz alguma coisa para si, para massagear seu ego, para se auto-enobrecer, para tomar aquilo como crédito numa barganha com Deus. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como Deus poderia salvar este homem? Alguém diz: pastor, ele não é todo poderoso e pode todas as coisas. Sim, ele pode todas as coisas, mas ele não quer todas as coisas. Ele não quer, por exemplo, agir em contradição consigo mesmo, nem seria Deus se o fizesse. A Bíblia diz que no Pai das luzes não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo, foi Ele que criou a ordem moral. E de acordo com esta ordem moral, o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, esta morrerá. Se o agravo que fizemos foi na relação com Deus infinito, a penalidade é infinita. O bem que você faz é do seu tamanho, o mal que você faz é tão grave quanto aquele a quem você fez mal. O que quero dizer é que se eu receber uma visita na minha casa de uma figura eminente, um presidente da República, isso é algo maior do que simplesmente o meu amigo que vai todo dia na minha casa e ir na minha casa. Como ele é uma figura eminente, o ato bom dele é maior, tem o seu tamanho. Por outro lado, se eu insultar o meu amigo, meu irmão, isso não é tão grave como se eu insultar uma figura pública, uma autoridade. Porque o tamanho do meu agravo se mede por aquele que eu insultei. Então todo o bem que nós fazemos não vai além do nosso tamanho, é finito. Mas quando transgredimos a lei de Deus,
nós fazemos um agravo em relação a Deus, que é infinito. Nós só podemos fazer um bem limitado, mas o mal que fizemos é de gravidade infinita. Não há nenhum bem que você possa fazer que compense o mal que você praticou. Se foi ao Supremo Juiz que você ofendeu, então sua penalidade só pode ser eterna, o inferno eterno. Como Deus poderia usar de misericórdia para com este homem? Deus é misericordioso, quis nos salvar. Mas como o faria? Porque se ele simplesmente perdoasse a todos ou a alguns, desprezando sua lei, as consequências do pecado, ele negaria a si próprio. Nem Deus seria, porque Deus é, por definição, imutável, fiel a si mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou um caminho que o homem nunca imaginaria. Sabe por quê? Porque o homem nunca imagina um caminho sacrificial. Se eu perguntar a você assim, olha, me diga uma coisa, se chegasse alguém na sua casa, raivoso, e perguntasse se seu filho estava em casa, para bater nele, o que você faria? A pessoa ia ficar nesse dilema. Se eu dissesse que meu filho estava lá, ia bater no meu filho. Se eu não dissesse, estaria mentindo. E agora? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que pensou nessas duas alternativas. E a alternativa de dizer eu não digo e levar a surra? Ninguém pensa, porque geralmente nós pensamos numa saída que não envolva o autossacrifício. Mas Deus pensou numa, irmãos, que envolveu o autossacrifício. Jesus é Deus. Tudo que ele fosse fazer era de valor infinito. Se nós merecíamos uma penalidade infinita no inferno, o que Jesus fosse fazer por nós poderia valer também infinitamente para compensar. O tamanho do bem que ele faz é infinito, porque ele é infinito. Mas para morrer por nós e levar os nossos pecados, teria que ser um homem. Um homem para morrer no lugar dos outros homens. Um substituto equivalente, que levasse sobre si os nossos pecados e morresse numa cruz. Ele tinha que ser homem para morrer pelos homens. E ele tinha que ser Deus para aquilo que ele fosse fazer na cruz ter valor infinito. E cobrir, compensar uma pena infinita que nós teríamos que padecer. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis o mistério da piedade, diz Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Deus se manifestou em carne. Aquele que foi manifestado na carne, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que sabedoria, irmãos! Deus manteve sua ordem intacta. O pecado teve a punição correspondente naquele que recebeu a punição em nosso lugar. Ele era homem para que pudesse receber em nosso lugar. Ele era santo para que pudesse morrer pelos injustos. E ele era Deus para fazer um sacrifício de valor infinito, para cobrir todas as nossas culpas, para cobrir toda a nossa condenação. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Salmos, no capítulo de número 85, versículo 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Deus, irmãos, quando salva o que crê em Jesus Cristo, Ele não está apenas sendo misericordioso, Ele está sendo justo, porque Ele não deveria punir aquele que aceitou o outro que já foi punido por Ele. Em Deus, justiça e misericórdia se encontraram na cruz.
a justiça de Deus foi satisfeita, a ira de Deus foi aplacada, a ordem moral foi restaurada, para que Deus pudesse agora com misericórdia perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho de Cristo. A Bíblia Sagrada diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, o seguinte: acerca da sabedoria de Deus na redenção. 1 Coríntios 1, a partir do versículo de número 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como eu disse, Deus surpreende o sábio na sua astúcia. Deus vem pelo caminho que ele não imagina, para que o homem deixe de ser arrogante. Pois visto, diz aqui, o versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, o mundo não conheceu a sabedoria de Deus por sua sabedoria humana. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. No verso 31 diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O mundo esperava, se Jesus realmente viesse, um Jesus que viria imponente, mas ele nasceu numa manjedoura e foi criado por um carpinteiro. Deus, irmãos, revelou força na fraqueza, Deus revelou grandeza na pequenez, Deus revelou-se na humanidade e revelou o seu poder em cima de uma cruz, para confundir os sábios, para confundir os homens. E esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para morar no coração de todos aqueles que o invocam através do seu Espírito. Nós somos ordenados a pregar o Evangelho, a contar essas boas notícias, a dizer o que Deus fez, a pregar a sabedoria de Deus no Evangelho. E a resposta humana que faz com que o homem receba a salvação de Deus, providenciada na cruz, é o arrependimento e a fé. Não somos salvos por nossas obras. Como eu disse, elas nunca seriam suficientes. Mas tem uma teologia que diz assim: de fato, o homem não pode fazer todas as obras que Deus requer. Deus, em sua misericórdia, diminui o peso, mas algumas obras têm que ser feitas. Deus abranda, mas o homem tem que fazer o melhor que pode, aí Deus só ajuda perdoando no resto. Como se a salvação pudesse, em alguma medida, depender de nós. A Bíblia não ensina isso. Até na forma como Deus escolheu nos salvar tem sabedoria, irmãos. Em Efésios 2, diz assim, versículos de números 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
É verdade que depois que nós entregamos nossa vida a Jesus, há uma mudança em nossa vida que Deus opera para a gente andar em novidade de vida. O verso 10 que segue diz isso: porque somos agora feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos para depois andarmos em boas obras. Nós não somos salvos por causa das obras. As obras não estão antes da salvação, mas depois, não lhes são causa, mas fruto. Mas note, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pastor, porque há sabedoria nessa forma com que Deus escolheu nos salvar. Porque se você prestar atenção à história da queda lá no Éden, você vai ver que duas coisas geraram a queda. Primeiro, falta de fé. Adão e Eva não creram na palavra de Deus. Deus tinha dito: olha, se vocês comerem dessa árvore, morrerão. Morrerão. O diabo disse: não, ele falou isso, mas não morre. Não morre. E preferiram acreditar no diabo, que apareceu na forma da serpente naquele momento, que não tinha feito nada pelo homem, a acreditar em Deus, que tinha cercado o homem com uma vida cheia de bênçãos, que tinha coroado o homem na sua criação. Falta de fé na palavra que Deus dissera. A segunda coisa foi o desejo de autonomia. O diabo disse: olha, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus. Ou seja, não vão precisar mais aprender com ele. Vocês vão saber por vocês mesmos o bem e o mal. Não precisarão depender dele, vocês serão divindade para vocês mesmos. Se nós fôssemos salvos pelas obras, irmãos, nós teríamos de que nos ufanar. Este homem que já caiu pelo desejo de autonomia, ele perpetuaria isso dizendo: não, eu tive uma colaboração. Agora não, Deus quer mostrar ao homem que ele não é nada, que ele não faz nada, ele tem que depender de Deus. A salvação é pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu confio nas promessas de Deus. E o interessante é que, segundo a Bíblia, não há fé sem arrependimento. E o arrependimento é exatamente quando eu nego a minha autonomia. O arrependimento é quando eu digo para mim mesmo: viver sem Deus, viver como regente da minha própria existência, foi um fracasso. Arrependimento não é só eu me arrepender deste ato, daquele ato, é eu me arrepender da minha filosofia de vida autocentrada. Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Paulo disse: em mim mesmo não habita bem algum. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Primeiro eu me arrependo, e no meu arrependimento, aquele desejo, eu vou ser como Deus, lá do Éden, morre. Não, eu não sou como Deus, eu sou um miserável. Como aquele publicano que Jesus disse que entrou no templo e nem sequer ousava levantar a cabeça ao céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Agora não é mais o homem querendo ser Deus, é o homem dizendo: eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu sou pecador, eu sou transgressor, eu sou o perdido, eu sou o miserável. E a palavra de Deus, que o homem não creu no Éden, agora ele crê. Deus está dizendo: eu posso lhe perdoar, eu posso lhe restaurar através de Jesus. Através do sangue de Jesus eu posso lhe purificar de todo pecado. E eu me agarro a essa promessa. Eu confio no Deus que enviou Jesus para morrer por mim. Eu me agarro a isso, eu creio nisso, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele me salva. A forma como somos salvos pelo Evangelho, irmãos, é a inversão do que aconteceu no Éden. Não mais eu, agora Cristo. Não mais desconfiar da palavra de Deus, se agarrar a ela como esperança, a sua promessa. Deus escolheu nos salvar de maneira que nenhuma carne pode se gloriar na presença dEle.
Eu não posso dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei uma parte, ainda que 10%, 5%, 1%, não. Só reconheci minha miséria e me abri em fé para receber. Eu não paguei pelo presente, só estendi a mão para receber, através da fé. Nós não vamos chegar no céu contando vantagem, vamos chegar no céu glorificando a Deus. Fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Lá em Romanos 4, a Bíblia diz que Abraão, fortalecido pela fé, deu glória a Deus. A fé dá glória a Deus, porque a fé diz, não eu, ele, não o que eu sou, mas o que ele é, não o que eu fiz, mas o que Jesus fez, não meus esforços, mas a promessa. A ele seja glória. Que sabedoria, irmãos, que sabedoria. Por isso que Paulo para o seu discurso para adorar. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se fez seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento na presença de Deus. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos por coisas tão maravilhosas, ó Deus, que nos são reveladas, que nos são comunicadas, por tão grandiosa salvação. Ó Deus, que pessoas, ó Pai, não se mantenham indiferentes a isso, que corações não se petrifiquem diante de tão grande misericórdia. Esmiuça a penha, derrete o coração de homens e mulheres, traz a convicção de pecado, o arrependimento, Senhor, e traz a fé que se agarra às promessas, que dá glória a Deus, que crê na fidelidade da palavra divina, na suficiência da obra de Cristo, que o chama como Salvador e Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.